Meu afilhado, estamos aqui com a aula 7 de nuvens do nosso curso de meteorologia. Vamos falar um pouquinho sobre elas, características como estágio da base, da altura da base das nuvens, se ela é uma nuvem alta, se ela é uma nuvem baixa, se ela é uma nuvem média, quais são as nuvens altas, quais são as nuvens médias, quais são as nuvens baixas. Vamos falar também quanto à sua constituição, se elas são líquidas, se elas são sólidas, se elas são mistas, líquidas e sólidas. Vamos falar de algumas nuvens especiais, qual é a nuvem mais perigosa para atividade aérea, qual que é a nuvem conhecida como céu encarneirado, né? Aquele céu cheio de carneirinhos, qual que é a nuvem que acontece o fenômeno do halo, o que é o fenômeno do halo, qual que é a nuvem que causa bastante turbulência, qual que é a nuvem que tem precipitação, né? Ou seja, chuva forte. Vamos falar tudo isso nesse capítulo aqui, nessa aula 7 sobre nuvens. Meu afilhado, minha afilhada, conceitozinho bem básico aí, bem simples aí da nuvem. A nuvem são umidades de ar condensadas que se encontram em forma de suspensão no ar atmosférico, e elas podem ser constituídas por cristais de gelo ou por gotículas de água, ou ainda constituída de ambas as formas, seja cristais de gelo e gotículas de água juntas, ok? Então esse foi um conceitozinho bem básico, bem simples do que é nuvem. Quanto à sua constituição, as nuvens podem ser líquidas, ou seja, formadas por gotículas de água, podem ser sólidas, ou seja, formada por cristais de gelo, ou ainda na sua terceira forma, mistas, ou seja, formadas por gotículas de água e cristais de gelo ao mesmo tempo. Quanto à altura da base das nuvens, as nuvens podem ser classificadas como nuvens altas, que são as cirros, as cirrocúmulos e as cirrostratos. Característica delas são nuvens sólidas, ou seja, constituídas por cristais de gelo. Podem ser classificadas como nuvens com a altura da base, né, a base das nuvens como médias, são as nuvens altocúmulos, altos estratos e nimbus estratos. São nuvens líquidas e mistas, ou seja, constituídas por gotículas de água, e mistas constituídas por cristais de gelo e gotículas de água. E podem ser classificadas como nuvens baixas, são as estratos e estratocúmulos. São nuvens líquidas, constituídas por apenas gotículas de água. Temos aqui, meu afilhado, para lembrar na hora da prova lá da Fundação Getúlio Vargas, um bonecozinho que você pode lembrar que todas as nuvens altas começam com a letra C, lembrar de cabeça, a cirros, cirrocúmulos e a cirrostratos. As nuvens médias, com exceção da nimbus stratus, começam com a letra A, então uma altura média do corpo ali, o nosso abdômen ali, altostratos e altocúmulos. E as nuvens baixas, todas elas começam com a letra S, que são as estratos e estratocúmulos. Lembrar de sapato, então um bonequinho ali, uma brincadeirazinha ali que ajuda muito ali na questão da prova da Fundação Getúlio Vargas, quando lhe for perguntado: a nuvem stratus é uma nuvem alta, uma nuvem média, uma nuvem baixa? Lembra de sapato? Sapato está na parte de baixo do corpo, então ela é uma nuvem baixa. Nuvem cirrus, ela é um tipo de nuvem, ela é o tipo mais comum de nuvens presentes no céu. Ela tem um aspecto delicado, um aspecto sedoso, fibroso. São nuvens altas e de cor esbranquiçada, ela é branca de cor brilhante. Geralmente esse tipo de nuvens é associado a um bom tempo e dias ensolarados. São as nuvens cirrus. Nuvens altocúmulos são lençóis ou camadas de nuvens brancas ou cinzentas. Elas parecem muito com a cirrocúmulos, as nuvens cirrocúmulos, mas as nuvens cirrocúmulos só se apresentam de forma esbranquiçada. A diferença de uma para outra é que aqui na altocúmulos as nuvens podem estar na forma esbranquiçadas ou na forma cinzenta. A característica principal dessas nuvens é que elas formam o chamado céu encarneirado,
ou seja, o céu parecido com carneirinhos, ok? Cirrocúmulos são nuvens que aparecem na forma de pequenos círculos e elas ocupam grandes áreas no céu e podem aparecer em sequências ou isoladas. Elas indicam a base da corrente de jato e turbulência em níveis altos. Essas são as cirrocúmulos. Nuvens cirrostratus são nuvens com a aparência de um véu muito fino, esbranquiçada, transparente, e ocorre, meu afilhado, um fenômeno muito famoso e conhecido como o fenômeno do halo. Então, lá na hora da prova lá da Fundação Getúlio Vargas, quando perguntarem qual é a nuvem que ocorre o fenômeno do halo, o afilhado brilhantemente irá marcar CS, Cirrus Stratus, né? Lembra lá do joguinho lá, Counter-Strike, lá, CS, tá? É uma brincadeira, mas pode ajudar ali na lembrança ali por associação. Então, ela é uma nuvem que tem uma aparência de um véu muito fino, esbranquiçado e transparente. Ocorre esse fenômeno do halo. O que seria o fenômeno do halo, meu afilhado? O fenômeno do halo é aquele círculo ao redor do Sol. Mas por que acontece esse círculo ao redor do Sol? Na verdade, o fenômeno do halo é um efeito óptico. Por quê? A nuvem cirrostratus ela é composta de muitos cristais de gelo. E o gelo aí faz um papel meio parecido com um prisma que vai difundir a luz solar. Então, a luz solar, ao atravessar a nuvem cirrostratus, ao atravessar esses cristais de gelo, né, forma um círculo ao redor do Sol, um efeito óptico ao redor do Sol, ok? Então, característica principal da nuvem cirrostratus forma o fenômeno do halo. Nuvens cúmulos, elas são densas, elas têm um aspecto meio que inchado, de contorno bem delineado e se formam em ar instável e, sobretudo, em baixa troposfera. E elas surgem como blocos ou glóbulos isolados ou agrupados. Elas têm uma semelhança a uma couve-flor. Elas são nuvens muito peculiares, com ar instável, ok? Quando formadas em grupos, fracionadas, elas são conhecidas como fractocúmulos. E quando elas estão no estágio mais avançado, elas são conhecidas como TCU ou cúmulos congestos. Essas são as nuvens cúmulos. Finalmente chegamos aqui à nossa última nuvem, cumulonimbus. É considerada a nuvem mais perigosa para se voar próxima a ela, entrar dentro dela, nem pensar se for uma aeronave pequena, até mesmo uma aeronave de um porte bem grande aí pode causar avarias à fuselagem, à asa, né, aos motores, por causa da capacidade da nuvem. Ela é uma nuvem muito extensa. Ela pode se formar de forma isolada, em conjunto ou associadas a massas frias. São nuvens que têm como características a formação de tornados ou trombas de água. Vejam que na figura ela se assemelha a uma bigorna, ok? E a característica principal dessa nuvem é a formação de trovoada, tão conhecida aí pelo mundo aeronáutico, pelo meio aeronáutico, como CB ou CBzão. A cumulonimbus é a nuvem mais perigosa para a atividade aérea. Meu afilhado, minha afilhada, essa foi a aula 7 do nosso curso de meteorologia, aula 7, nuvens. Falamos um pouquinho sobre o conceito de nuvens, algumas características, nuvens altas, nuvens médias, nuvens baixas, né? Nuvens sólidas, nuvens líquidas, nuvens mistas. Falamos sobre as principais nuvens que podem cair até na prova lá da Fundação Getúlio Vargas, cumulonimbus, altocúmulos, cirrostratus, a nuvem do fenômeno do halo. Falamos sobre as principais características de cada uma delas. Espero que vocês, meu afilhado, minha afilhada, tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, habilite lá o sininho ali das notificações para vocês receberem os próximos vídeos, metralhe o like, tá? Faça o que bem entender aí no nosso canal e muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, venha